E aí, pessoal, vamos agora para o episódio 7 do quadro Sua Carteira na Mira. Desculpem a demora, pessoal, fiquei uma semana sumida por aqui. É que eu estava um pouco sobrecarregada e eu precisava de uma desestressada, uma aliviada, né? Porque a correria do dia a dia é grande e às vezes a gente fica um pouco exausto, né? De tudo, de tanta informação. Então, voltando agora aqui para o canal de novo. A carteira de hoje, pessoal, é do Douglas Santos. Ele tem 31 anos, é designer 3D ou animador 3D. Ele diz que é criador de conteúdo digital e a renda dele é majoritariamente composta de assinaturas em sites de suporte, como o Patreon. Depois eu vou colocar aqui para vocês o que é esse Patreon. Ele diz, ó, também faço comissões, mas não é o meu foco. Prefiro ter a renda passiva por meio de assinaturas, que é o caso dessa plataforma que chama Patreon, tá? Assim consigo fazer pausas. A renda cai aos poucos, mas pelo menos não para. Somando tudo, dá uma média de 22 mil desde janeiro de 2024. E o trabalho é um trabalho que ele começou depois da pandemia e ainda é relativamente novo, que começou a receber esses valores principalmente depois de 2024, que teve um boom de crescimento. Ainda tem bastante margem para crescer, não dá para ter certeza, mas desde que comecei com isso, venho conseguindo aumentar substancialmente a renda de um ano para o outro. Olha só, pessoal, então assim, ele está tendo uma renda extremamente alta, né? Muito acima do que a maioria dos brasileiros tem condição, né? Então, assim, eu acho que 90% aí dos brasileiros nunca se imaginou tendo essa renda, né? Então, assim, o Douglas já tá acima, tá, assim, muitos anos-luz à frente da maioria dos brasileiros, né? E aí vamos ver quanto que ele aporta, né? Investi e parei várias vezes, mas por volta de 2021 e 2022, meus primeiros investimentos mais seriamente. Por vontade, ele ficou enrolando, né? Na dúvida se usava o dinheiro para comprar uma casa ou um apartamento. E aí, por muito tempo, ele não conseguiu focar nos investimentos. Foi por causa disso. Então, desde 2024, ele está constante e focado em investir para o longo prazo. Considerando desde janeiro de 2024 para cá, a média foi de 13 mil reais o aporte dele, galera. 13 mil. Meu Deus do céu, né? É só o que eu consigo dizer. Então, Douglas, assim, com certeza com um aporte desses, você estará anos-luz à frente de muita gente. Mas é aquela questão, né? A gente tem que se comparar com a gente mesmo. De onde a gente saiu, para onde a gente quer chegar e como a gente vai traçar esse percurso, né? E você já tá, assim, extremamente melhor do que antes, com certeza. Porque com um aporte desse, com um salário desses, né? A gente pode ter se você souber viver, você com certeza chegará à liberdade financeira o quanto antes, né? Você não vai ter aquele trabalho tão árduo como a espera, né, de uma pessoa que ganha ali, que aporta, né? Que aporta 1.000, 2.000, 3.000. Então, assim, você com certeza já será bem sucedido aí, desde que, né, faça boas escolhas aí no mundo dos investimentos. Ele diz que tem reserva de emergência e de oportunidade e que o objetivo dele é realmente a liberdade financeira. E aí ele fala que quando começou a fazer os cálculos de quanto tempo demoraria para alcançar a liberdade financeira, no ritmo atual, ou seja, com esse aporte de 13 mil, ele viu que a oportunidade que tem na mão não poderia deixar passar. E realmente não pode, né? Porque já já você conseguirá atingir essa liberdade financeira, com certeza, Douglas. Aí ele disse que gosta mais dos fundos imobiliários, pois consegue prever mais facilmente o quanto de dividendo vai me gerar mensalmente, de acordo com o montante investido. Então, pessoal, olha só, o Douglas tem uma diferença aqui de mim, né? Que ele prefere os fundos por causa dessa previsibilidade nos dividendos. Vamos para a carteira dele, que eu estou ansiosa, extremamente ansiosa para ver o que ele tem aqui. Agora aqui, pessoal, na carteira do Douglas, ele tem um valor aplicado de R$ 255.408, um saldo bruto de R$ 251.893 e uma variação negativa de 1,38%. Então, a carteira dele é composta de 41% em ações, 26% em fundos imobiliários, 11% em ETFs internacionais, 11% em tesouro direto, 6% em renda fixa e 2% mais ou menos em criptomoedas. E aí, pessoal, colocando aqui a evolução patrimonial dele, né, a gente pode ver aqui em 2021 ele tinha um valor aplicado de 27 mil, aí depois ele se manteve, aumentou um pouquinho lá em 2 de 2022 para 36 mil e depois se manteve mais ou menos constante, né? Chegou um momento que ele, em 8 de 2022, ele já tinha um valor aplicado de 54 mil, se manteve mais constante durante esse tempo e teve uma época, lá mais precisamente em janeiro de 2023, que o saldo dele caiu para 46 mil. E aí, depois caiu mais um pouquinho para 33 mil, provavelmente ele efetuou alguma venda. E aí, desde então, se manteve mais ou menos constante nessa faixa de 33 mil. Chegou no mês 3 de 2024, o valor que ele tinha aplicado caiu para 13.500. Depois aumentou, né? No mês 4 de 2024 aumentou para 17.300. Depois no mês 5, 27.700. E dali em diante só foi uma explosão, né? Uma escadinha realmente muito exponencial aqui.
Em 6 de 2024, ele tinha 72 mil. Em 7 de 24, 111 mil. Depois, 120 mil, 125 mil, 169 mil, 184 mil, 208 mil, 216 mil, 236 mil, 240 mil e atualmente 255 mil. Então, pessoal, a gente viu que realmente o ano de 2024 foi um ano excepcional pro Douglas, né? E, nossa, ver uma escadinha nesse ritmo aqui, ó, né? Nessa constante ali de aceleração, foi realmente surpreendente. Eu espero um dia chegar nesses patamares também, viu, Douglas? Mas uma coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, pessoal, é em relação aqui, ó. A gente pode ver que em muitos momentos ele teve uma perda de capital bem significativa, né? Provavelmente é por causa da carteira que ele tem aqui. Eu vou mostrar já pra vocês. Então, vamos começar aqui pela renda fixa. Ele tem um ativo, valor total aplicado de 15.500, uma variação de 2,67%. Ele tem aqui um CDB do BMG, 110% CDI pós-fixado, né? No Tesouro Direto, pessoal, ele tem aqui aplicado, ele tem 6 ativos no Tesouro Direto, um valor total de 28.240 e uma variação de 1,14%. Ele tem o Tesouro IPCA mais 2029, pré-fixado 2027, IPCA mais 2045, Tesouro Selic 2028, Tesouro Selic 2029 e o Tesouro pré-fixado 2028. A gente pode ver aqui, pessoal, que ele aproveitou de diferentes oportunidades, né? No Tesouro lá a gente tem o IPCA+, tem o pré-fixado e tem o Tesouro Selic. Então ele colocou um pouquinho de dinheiro em cada um desses tipos de títulos lá do governo. E, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, que o Tesouro IPCA mais 2045, ele tá com negativo, né? Menos 9%. Isso aqui provavelmente é em relação à marcação ao mercado. Então, é só por isso mesmo, que também está muito longe ainda, né? Provavelmente ele tenha comprado recentemente. Então, provavelmente é isso o motivo de estar negativo. Mas, assim, sensacional, né? Ele diversificou dentro dos títulos do Tesouro, né? Isso aqui, aí a gente conta só realmente como, eu pelo menos conto como sendo um, né? Porque estando na renda fixa, teoricamente está protegido, né? Então, eu coloco como se fosse realmente um só, né? Um só ativo que é o Tesouro Direto. Então, pessoal, agora em ETFs internacionais, ele tem 6 ativos, valor total de 29 mil reais. Esse IVV, ele replica o desempenho do S&P 500, né, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Ele tem esse VNQI, ele é um índice global que replica, né, o desempenho das empresas e fundos imobiliários em mercados emergentes, tirando, né, excluindo os Estados Unidos. Ele tem esse BND, que replica o desempenho do índice Bloomberg. Ele tem a EMB, que replica o índice do JP Morgan, que são títulos de dívida emitidos pelo governo e empresas do mercado emergente. Ele tem esse VNQ, que acompanha o desempenho das empresas de investimentos imobiliários, que são dos rates lá dos Estados Unidos, e ele tem esse VT, que replica o desempenho do índice FTSE Global, que é composto por empresas do mundo inteiro. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, eu estou olhando aqui porque realmente eu venho pesquisar antes, né, de trazer para vocês. E uma coisa que eu faria, na minha opinião, eu acho que eu teria talvez 1 ou 2 só ETFs internacionais. E aí a gente pode ver que ele tem 6 ativos aqui de ETFs internacionais variados, né? Realmente é uma boa, é uma forma interessante, né, de diversificar o patrimônio. Só que eu acho que seria mais vantajoso, né, colocar isso em 1 ou 2 ETFs, né? Eu acho que não precisa tanto. Eu acho que 6 são muitos, né? E a gente acaba que a gente não consegue acompanhar tantos ativos. Então, eu acho que concentrar em alguns ativos, como, por exemplo, o IVV, que é o índice que realmente replica o desempenho lá das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que já seria um ótimo ETF, né? E aí, talvez colocasse mais um ou 2, né? Além dele, eu acho que 6, assim, talvez, na minha opinião, seria muito. Quem estuda e realmente sabe o que está fazendo, que realmente acompanha, aí realmente não tem problema de deixar, né? Mas eu acho que talvez o capital seria mais bem aproveitado, digamos assim. Agora, pessoal, criptomoedas, ele tem 6 ativos, o valor total de 7.200, uma variação de 0,29%. Ele tem o Bitcoin, ele tem essa BNB, que é a Binance Coin, ele tem o Ethereum, tem esse AVAX, né, que chama Avalanche, ele tem a Solana e tem essa Doge, que é a Dogecoin. Eu, pessoal, se eu fosse investir em criptomoedas, eu investiria só em Bitcoin. Porque, primeiro, é o mais conhecido e é o que está há mais tempo no mercado. E creio eu, né, que teve, né, o maior boom de valorização aí nesse tempo. E principalmente como foi a primeira, né? E eu acho que já tem mais respaldo sobre essa criptomoeda.
Então, talvez eu acho que eu deixaria só Bitcoin mesmo, né? Para realmente você focar em alguma coisa. Porque, querendo ou não, o valor, né, dessas criptomoedas são muito altos, né? Então, se você investir em um, né, ou dois, ou três, mas seis eu acho que já é demais. Eu não investiria. Pelo menos aí, talvez umas três. Mas se fosse eu investiria somente em Bitcoin. Por causa, eu acho que é a que é mais veiculada, né? E realmente é a que mais tem respaldo aí no tempo, né? Agora, pessoal, vamos para os fundos imobiliários. E a gente tem aqui, ó, ele tem 14 fundos imobiliários, o valor total de 66.297, uma variação negativa de 0,45%. O Douglas, ele tem o MXRF11, que é um fundo de papel, ele é híbrido, ele tem 662 unidades, ele tem o XPLG11, uma quantidade de 58. Esse fundo, ele é um fundo de tijolo voltado à logística e galpões, né, galpões logísticos. Ele tem o HRE11, 41 unidades, é um fundo de tijolo, mais especificamente no segmento de lajes corporativas. Tem aqui o CACR11, 49, que é mais especificamente híbrido. Tem o FGA-A11, 545 unidades, é um Fiagro. Ele tem XPML11, é um fundo de tijolo de shoppings e varejo, tem 43 unidades. EGAF, 50 unidades, Fiagro também. Tem o GARI 11, 518 unidades, é um fundo de tijolo e é híbrido. Tem o VISC 11, tem 43 unidades, é um fundo de tijolo voltado aí para o segmento de shoppings e varejo. Tem o HFOF 11, 78 unidades, que é um fundo de fundos, que é fundo de valor imobiliário. XPSF 11, 719 cotas, também é um fundo de fundos, também de títulos e valores imobiliários. Tem o GTWR 11, 62 unidades, é um fundo de tijolo de lajes corporativas. TRXF 11, 41 unidades, é um fundo de tijolo. E tem, por último, o ALZR 11, 42 unidades, é um fundo de tijolo híbrido também. E, pessoal, olha só, 14 ativos já é uma grande quantidade. Será que o Douglas está conseguindo acompanhar essa quantidade de fundos imobiliários? Eu acho que, assim, talvez 7, 8 seria uma quantidade boa, mas 14 eu já acho muito, né? Então, a gente pode ver que ele tem 66 mil reais divididos em 14 fundos. Os fundos, normalmente, o pessoal comenta, né? A gente precisa diversificar mais, não é igual nas ações, né? Que é melhor concentrar em poucas e boas empresas para você ter uma quantidade maior de dividendos. Nos fundos já não é desse jeito, mas eu acho ainda assim que 14 ativos são muitos ativos. Então eu acho que você, Douglas, poderia dar uma olhadinha, ver realmente quais são os melhores fundos dos que você já tem em carteira e concentrar os seus aportes mais neles, do que colocar mais fundos, tá? Então eu acho que você poderia manter aí uns 7 ou 8 fundos, né, e reduzir o restante, porque realmente eu acho que é uma quantidade muito grande. E aí, pessoal, se você investe em fundos imobiliários, já comenta aqui embaixo o que você achou da carteira de fundos imobiliários do Douglas, para ajudar ele, tá bom? E vamos agora para as ações, mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, curte e comenta aí o que você achou dessa carteira e o que você faria de diferente do Douglas. Agora a gente vai para as ações. Ele tem 19 ativos, 19 ações, com valor total de R$ 105.647, uma variação negativa de 2,91%. Então, passando o olho aqui pelas empresas, que são muitas empresas, né? Mesmo com esse valor aplicado de 105 mil, 19 ações é muita coisa, gente. Eu acho que isso aqui já seria uma pulverização muito grande. Não só em ações, mas na carteira como um todo, né? Porque a gente vê que são muitos ativos, a gente pode somar aí. Então, pessoal, olha só, eu somei as ações, os fundos imobiliários, as criptomoedas e os ETFs internacionais, sem somar a parte da renda fixa, né? Então, aqui, só na renda variável, pessoal, ele tem um total de 45 ativos, para um valor aplicado aí de 212 mil, porque, igual eu falei para vocês, eu tirei o Tesouro Direto e a renda fixa, né? Que é a parte realmente de renda fixa. Eu foquei aqui, eu somei os ativos, que deu 45, mais na parte de renda variável, e o valor que ele tem aplicado nesses ativos. Então, deu 45 ativos para 212 mil reais. Então, é muita coisa, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas com certeza, se ele tivesse concentrado mais os aportes em poucas e boas empresas aqui, tanto na carteira de ações, quanto na de fundos imobiliários, assim, reduzir um pouco, não ter tantas, né? Eu acho que o resultado da carteira estaria muito melhor.
Ele tem a Taesa, que é uma transmissora de energia, tem 189 ações. Ele tem a Vale, que é uma mineradora, tem 125 ações. Tem a MAHLE Metal Leve, 200 ações, que é uma empresa de componentes de motores. Tem a Petrobras, que é uma petrolífera, 201 ações. Banco do Brasil, 218 ações. CEMIG, que é uma empresa do setor elétrico também, que é de geração, transmissão e distribuição de energia. Tem a Itaúsa, né, que é uma holding do Itaú aí, e investe em outras empresas, mas a maior parte dela é do Itaú, uma quantidade de 554 ações. Tem a Copasa, 271 ações, que é uma empresa de saneamento. Tem a Semin, 925 ações, que também é uma mineradora. Tem a Goal 4, 658 ações, é uma empresa de siderurgia e metalurgia. Tem a Klabin, 300 ações, que é uma empresa de papel e celulose. Tem a Suzano, 109 ações. A Suzano também é uma empresa de papel e celulose, mas eu acho que a renda dela é mais voltada à celulose, então ela realmente é uma commodity. Ele tem o Banco ABC, né, que ele é um banco de crédito e serviço para as empresas de médio e grande porte, 252 ações. Tem a Soja 3, 500 ações, que é uma empresa de safra, né, de semente na parte de agricultura. Tem a Sanepar, 850 ações, é uma empresa de saneamento. Tem a Prio 3, 143 ações, que é uma empresa também do ramo de petróleo, gás e biocombustíveis. Tem a WEG, que é uma empresa de motores elétricos, 93 ações. Tem a Chu 4, né, que é a Chus, é uma empresa de compressores de ar, tem 754 ações. E tem a 300, 250 ações, que é uma empresa do ramo também de agropecuário. Então, pessoal, o que a gente pode observar aqui, né? Muitos ativos, né? Primeira coisa, para o valor aplicado. Segunda coisa, tem muita commodity. Então, assim, extremamente arriscado. Grande parte desse valor que ele tem aqui está tudo em commodity, né? Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado com essa carteira. Apesar de, né, provavelmente deu bons resultados, mas é aquele negócio, eu prezo muito pela segurança. Apesar de estar, né, na renda variável, correndo risco, né, que todo mundo fala, renda variável, você corre risco. Realmente, você não tem garantia de nada. Mas, dentro desse risco, né, que é a renda variável, você escolher boas empresas, pagadoras de dividendos, com dividendos constantes, né? Então, assim, você minimiza o risco. E, quando eu olhei essa carteira aqui de ações, mais especificamente a parte de ações, que é a parte que eu mais me identifico, a parte que eu mais entendo e invisto, eu fiquei um pouco preocupado com essa carteira, porque realmente, das 19 empresas que a gente tem aqui, só 7 empresas são do setor SBEST. Então, as outras 12 empresas é fora do setor SBEST. E, dentro dessas 12, 9 são puramente commodities. Então, assim, na minha opinião, tá, Douglas, você está correndo muito risco nessa parte de ações devido a essa grande volatilidade que tem realmente essas empresas, né, de commodities. Porque, do mesmo jeito que essas empresas, ela pode te gerar, por exemplo, dependendo da quantidade que você tem aplicado, obviamente, nelas, né, pode te levar a 1 milhão, mas pode te levar ao zero, né? Isso na parte de dividendos. Então, assim, você investe nelas para você ter um retorno. E o retorno é o que minimiza o seu risco, que são o quê? Os dividendos, né? Ou a valorização e tudo mais. Essas empresas de commodities, elas variam muito, né? Tem uma volatilidade muito grande. E até por isso, provavelmente, com certeza, né? A variação está negativa devido a isso. E, outra coisa, né? Eu acho que, assim, a gente pode ver que é um valor significativo, 105 mil. Só que esses 105 mil, eles não estão alocados de forma eficiente, digamos assim. Por quê? Porque eu vejo, olha só, ele tem 189 ações da Taesa. Se a Taesa pagar um bom dividendo, vai fazer diferença na sua vida? Talvez não, né? E principalmente porque, olha só, a gente pode ver aqui que com esse valor investido em nenhuma das ações das empresas aqui, ele tem um valor grande aplicado, né? Então, a gente pode ver que em todas elas está na faixa de 6.700, 7 mil reais investidos. Então, pessoal, olha só, ele tem um valor muito bom, o valor realmente, o bruto ali, né, 105 mil. Se eles estivessem aplicados de forma mais eficiente, né, que é realmente concentrando em poucas e boas empresas, pagadoras de dividendos, poderia ter commodities sim, mas não tantas commodities, né? Com certeza, realmente, os resultados deles estariam muito, muito melhores.
o que eu faria aqui? Primeiro, não teria tantas commodities assim, né? A gente pode olhar aqui que, por exemplo, a WEG, né? A WEG é uma excelente empresa. Ele tá perdendo dinheiro porque ele comprou mais caro. Mas é aquele negócio, né? Tem um grande potencial de crescer muito ainda, né? De aumentar na parte da valorização. Só que a parte de dividendos dela ainda é muito fraca, né? Pra gente aqui. Então, assim, eu não sei se vale o custo de oportunidade, né? Então, olha só, por exemplo, ele tem Banco do Brasil, ele poderia ter muito mais ações, poderia estar aí 2.000 ações do Banco do Brasil, né? Com uma carteira mais enxuta. E poderia estar realmente recebendo mais dividendos, né? Assim, não mais porque, por exemplo, quando a commodity paga dividendo, ela paga muito dividendo, um caminhão, realmente. Mas é aquele negócio constante, né? Quanto mais constante você for, a longo prazo, mais você tem retorno, né? Porque você vai acumulando ao longo dos anos. Você não fica sem o pagamento em determinado ano, o que pode acontecer em commodities, né? Então, assim, eu reduziria muito essas ações. Não são empresas ruins, só que é questão de cuidado e selecionar as empresas voltando o olhar para a eficiência na carteira. Então, o que eu faria, né? Não teria a maioria das empresas aqui, focaria nos setores best. As 7 empresas dos setores best, né? Manteria dos setores best, como eu falei para vocês, Taesa, Banco do Brasil, CEMIG, Itaúsa, Copasa, a Banco ABC e Sanepar. E as outras poderiam manter 2 commodities na carteira. Aí, sei lá, Petrobras e Vale, por exemplo, né? Então, de 19 cairia para 9 ações e 9 empresas, né? 9 ativos na carteira. E nesses 9, eu pegaria esse dinheiro das outras empresas e realocaria nessas, concentrando, né? Com certeza os dividendos seriam ainda maiores, melhores e previsíveis ao longo do tempo. Então eu acho que o Douglas deveria dar uma olhadinha nessa parte. Assim, é uma sugestão, porque eu acho que realmente a gente precisa de eficiência na carteira, né? E do jeito que está aqui, ele tem 200 ações, né? Na faixa de 200 ações de cada empresa. E isso, dependendo do dividendo, a gente não tem um retorno muito expressivo, né? Os que ele tem mais ações aqui, o valor da ação, né? O preço da cotação é menor. Então, por isso que ele conseguiu colocar esses valores, né? A gente pode ver que o saldo maior aqui é 6.798. Então, pessoal, vindo agora aqui para a planilha das ações mais baratas da Bolsa, que leva em consideração a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos. A gente vai ver as posições das empresas de commodities que ele tem, né? Na carteira. Então, vamos lá. A Petrobras está na terceira posição, valor justo de R$ 125, uma margem de segurança de 314%. A Vale está na oitava posição, um valor justo de R$ 127, uma margem de segurança de 135%. A Goal 4, valor justo de R$ 19, uma margem de segurança de 124,28. A Leve está um valor justo de R$ 60 e uma margem de segurança de 94%. A gente tem a Semin com um valor de 11,55, uma margem de segurança de 88%. A gente tem a Klabin na posição 69, um valor justo de R$ 15,48, então uma margem de segurança negativa de 17%. A gente tem a Soja 3 na posição 114, um valor justo de R$ 5,69, uma margem de segurança negativa de 46%. A Suzano na posição de 131, uma margem de segurança de menos 58%. A WEG na posição 149, uma margem de segurança negativa de 81%. E a 3tentos na posição 162, com uma margem de segurança negativa de 88%. Então, pessoal, a gente pode ver que 5 empresas que ele tem em carteira, então, está com uma margem negativa. E aí, isso é indício de que elas não estão em um bom momento de compra. E se você quiser ter acesso a essa planilha, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Comprou uma vez, você terá acesso vitalício. Essa planilha tem suporte e é automatizada com a B3. Então, a qualquer momento que você entrar nela, ela estará atualizada. Vamos agora para os proventos. Em 2021, ele recebeu um total de R$ 75. Em 2022, R$ 3.400. Em 2023, R$ 2.400. Em 2024, R$ 4.800. Em 2025, R$ 4.900. E já tem provisionado para o ano de 2026, R$ 81. Então, pessoal, até hoje ele recebeu um total de R$ 15.800. Foi um belo dividendo, né? Nesse tempo em que ele está investindo. Mas é aquela questão, pessoal, eu acho que se ele tivesse colocado esse valor, né,
principalmente focado mais nas ações, eu acho que o retorno dele teria sido maior, mas não com essa conformação que está, por causa da questão do risco, eu acho, né? Eu não conseguiria dormir à noite, mas eu acho que se ele tivesse focado, né, nas empresas dos setores BEST com o valor, né, desse de R$ 105.000, que é o que ele tem aportado em ações, eu acho que ele teria tido um ótimo retorno e talvez até maior que esse, né? Porque igual eu já falei para vocês, as empresas de commodities, ela tem vários ciclos, né? Ciclos de baixa e ciclos de alta. E nesses ciclos de baixa, os dividendos são realmente muito prejudicados, enquanto nas empresas dos setores BEST, isso talvez não aconteça tanto. E aí a gente tem mais previsibilidade. Então vamos olhar por ativo, os dividendos, para a gente ter uma noção de como que foi a carteira dele. Então lá em fundos imobiliários, ele recebeu um total de 9.254, ótimo resultado, né? A gente pode ver que realmente a carteira de fundos imobiliários dele está extremamente boa, né? Pelo retorno que tem dado a ele. Agora, em ações, a gente viu que 6.178 foi em relação às ações, também foi um ótimo dividendo. E agora a parte de ETFs, né, os internacionais, que são os que pagam dividendos, o valor de 387. Legal ver, pessoal, que a carteira dele, mesmo tendo menos valor, né, aplicados em fundos imobiliários, a carteira dele rendeu muitos dividendos, né, ao longo do ano. Então, assim, é uma coisa a se observar. Agora, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a rentabilidade da carteira. A gente pode ver que nos últimos 12 meses, a carteira perdeu, né, realmente para os índices. Mas, uma outra coisa, né, ele tem, né, deve ser mais ou menos um ano que ele está aportando, né, com mais consistência, com grandes aportes, né, e a gente pode ver que no todo, mesmo, né, no longo prazo, a carteira dele tem perdido para todos os índices. Será por que isso? Será que é por causa da volatilidade das commodities, que, né, a maior parte do capital que ele tem investido é na parte de ações, mais especificamente no setor de commodities? Será que tem interferência, sei lá, dos fundos imobiliários que caiu recentemente? Então, assim, são várias as possibilidades, né? Mas eu fiquei, assim, um pouco pensativa, né? Quais serão as hipóteses para que essa rentabilidade dele tenha estado tão baixa, teoricamente, né? Porque a gente pode ver que a rentabilidade da carteira está em 35%, enquanto, né, por exemplo, o IBOV e o CDI tem ultrapassado a rentabilidade da carteira. Então, eu acho que seria interessante, Douglas, você colocar tudo aí na ponta do lápis, ver realmente o que está fazendo mais sentido para você e focar os seus aportes nessas empresas que você acha legal. Por exemplo, os fundos imobiliários te deram muito retorno, né? Mas realmente você tem intenção de ficar com eles no longo prazo, né? Observar os seus objetivos de acordo com a sua atual estratégia. Será que realmente faz sentido? Então, pensa direitinho aí, porque realmente os índices aqui, né? Por exemplo, a rentabilidade, comparada aos índices, não está tão boa, né? Porque realmente a sua carteira está perdendo do CDI. Então, e é um dos índices mais básicos, né? Então, eu acho que você deveria olhar para a sua estratégia, ver o que realmente está fazendo sentido para você e o que não, e tomar, né, alguma atitude, alguma providência e tentar achar uma solução. Mas, assim, no geral, as empresas são muito boas, mas como eu já falei para vocês, muita commodity na parte de ações, muitos ativos no geral da carteira, né? Acho que reduzir aí pela metade os fundos imobiliários, né? Deixar 1 ou 2 criptomoedas, deixar 1 ou 2 ETFs internacionais e talvez reduzir as ações aí pela metade, já seria um bom começo, tá? Então, eu acho que é isso. Te desejo sucesso, né? E obrigado por ter mandado a sua carteira. Realmente, você tem um bom patrimônio, um bom aporte, e eu acho que realmente agora é a escolha de fazer, de colocar os seus aportes de maneira mais eficiente na sua carteira, tá? Para com certeza você atingir a sua liberdade financeira logo mais, tá? Então, pessoal, comenta aí o que vocês acharam da carteira do Douglas. E se você concorda com os pontos que eu elenquei aqui, né? E se não, também. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!